Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao que temos abordado nos últimos domingos sobre as marcas de uma igreja do Evangelho. E vale lembrar mais uma vez da importância de refletirmos sobre esse assunto, porque hoje nem todas as espiritualidades que são apresentadas como cristãs são de fato cristãs, no sentido de estarem ligados a Jesus de Nazaré. Há muitas propostas de espiritualidade que podem até levar o nome de Jesus, que, contudo, apresentam como prática, como ética, como modo de ser, propostas que não têm relação com o Evangelho de Jesus. Portanto, é preciso que a gente esteja bem ciente e exerça esse senso crítico capaz de julgar os frutos, como o próprio Jesus nos orienta. Julgar os frutos para saber se o ministério, ou determinado ministério ou igreja é de fato vinculado a Jesus ou não. E aí eu queria, a partir dessa lógica, apresentar mais um texto que nos ajuda a pensar sobre isso, sobre as marcas de uma igreja vinculada ao Evangelho. E o texto que eu queria ler com vocês está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31. Apenas esse versículo, Atos 9, 31, que diz assim: A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse texto aqui, breve, ele é capaz de revelar para nós como era essa igreja cristã primitiva. Vale lembrar que nós estamos aqui no início do cristianismo e ainda haverá nesse livro de Atos um momento muito específico na história da igreja, que é um momento de abertura para o mundo gentílico, para o mundo não judaico. Capítulo 10 e capítulo 11 falam sobre isso. Pedro é convidado, pelo centurião romano para ir à sua casa, e lá chegando, Pedro, ao pregar, o Espírito Santo se derrama sobre todos os ouvintes, sobre a casa de Cornélio, e aí Pedro chega à seguinte conclusão: eu sei que Deus não faz exceção de pessoas. Esse caso, contudo, chega ao conhecimento da igreja de Jerusalém, e que fica espantada, escandalizada, porque Pedro sentou-se à mesa com incircuncisos, ou seja, partilhou refeição, e isso era um problema para a comunidade cristã primitiva, especialmente a judaica. Então ele é chamado a se explicar, ele explica toda a situação, e aí a igreja, juntamente com Pedro, diz a mesma coisa. Sabemos agora que Deus não faz acepção de pessoas. E é interessante perceber que é justamente depois disso que, diz o texto, pela primeira vez, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Então, pressupõe essa perspectiva. O cristianismo é uma proposta de espiritualidade aberta, uma proposta de diálogo, uma proposta que vai ao encontro de outras tradições culturais, não para cooptá-las ou para se impor sobre elas, mas para viver nelas a experiência de fé em Jesus, que é o que acontece aqui no livro de Atos, especialmente a partir do ministério de Paulo. Mas antes disso, nós estamos aqui nesse texto de Atos 9, versículo 31. E aqui são apresentadas algumas características que identificam essa igreja como igreja de Jesus. A primeira delas que eu queria propor aqui para vocês é que essa igreja, como diz o texto, ela tem paz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E há duas questões interessantes aqui para destacar. Em primeiro lugar, a perspectiva de que essa paz que a igreja tem aqui não é a paz conforme o Império Romano apregoava. Ou seja, não é a paz da imposição, não é a paz da força, mas é a paz pacificadora, é a paz de Jesus. É aquela mesma paz que Jesus disse aos seus discípulos: a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo, como o Império Romano da sua época, a dá. Então a paz de Jesus, essa paz que está aqui ativa na igreja, é o que torna essa igreja pacificadora nas relações. E eu queria ilustrar isso com a segunda questão. O texto deixa muito claro que essa paz que é exercida pela igreja, que é vivida pela igreja, acontece na Judéia, na Galiléia e Samaria. E olha que interessante, em ambiente judaico, em ambiente gentílico, que no caso é a Galiléia, e é na própria Samaria, num espaço à parte e odiado pelos judeus, a igreja leva a sua paz. A igreja apresenta-se como força pacificadora,
Mais uma vez ressaltamos então que uma marca da igreja cristã, a igreja que segue Jesus, não é a construção de muros que separam, mas é a construção de pontes que aproximam. Uma proposta pacificadora, no sentido de fato, viver essa paz que vem de Deus para nós. A paz, como diz o apóstolo Paulo, que é fruto da nossa relação com Deus, da sua própria graça para conosco, não é isso? Como somos justificados em Deus por meio de Cristo, nós temos paz com Deus, então não precisamos viver em guerra com Deus, com o Senhor, e também paz entre nós, uma paz que é partilhada, uma paz que consegue dialogar, que consegue abrir-se à conversa, abrir-se ao outro, uma paz que leva a sério a alteridade, o encontro com o diferente. Porque se paz é apenas aquilo que acontece entre iguais, entre aqueles que pensam de igual forma, nós não temos paz, nós temos uma proposta de uniformidade. Paz é aquilo que me leva a buscar pacificação, inclusive com aquele ou com aquela que supostamente eu chamo de meu inimigo, minha inimiga. Aliás, quem é pacificado por Deus perde, e graças a Deus por isso, perde a capacidade de chamar o outro de inimigo e de inimiga. Porque inimizade tem raiz no ódio. E a paz de Deus é fruto do seu amor que extingue todo o ódio. Então nós temos aqui uma primeira marca dessa igreja, uma igreja que tem paz. Segunda marca dessa igreja, uma igreja que se edifica. Diz o texto, que ela vai se edificando-se. Ou seja, uma igreja que se ajuda mutuamente na perspectiva de um corpo, como o apóstolo Paulo também descreve na sua carta aos Coríntios. A igreja é um corpo. A igreja, ela na verdade existe como essa relação de mútua dependência entre cada um de nós. Então, nesse sentido, não há espaço na igreja para uma hierarquia, para alguém se achar mais importante do que os outros. Como diz Paulo, não podem os olhos olhar para os pés e afirmar: eu não preciso de vocês. Porque cada membro do corpo tem o seu papel, a sua função e a sua necessidade, a sua importância. O único cabeça nesse corpo é o próprio Cristo. Isso nos levaria a reavaliarmos as nossas formas de nos organizarmos enquanto igreja. Porque se nas nossas igrejas institucionais ou locais se reproduz uma perspectiva de pirâmide hierárquica, na qual uns são mais sacerdotes do que outros, na qual uns são mais importantes do que outros, há algo errado nessa perspectiva aqui. O apóstolo Paulo diz, e aí eu que gostaria de ler com vocês o texto de Efésios, que é um texto que declara e que descreve essa perspectiva com muita clareza. Ele diz assim, Efésios 4, a partir do versículo 11. Depois você lê todo o capítulo, mas eu queria chamar a atenção desse versículo para frente. Diz assim, ele mesmo, falando do próprio Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu acho muito interessante a capacidade que os apóstolos tinham de, em poucas linhas, dizer toda uma teologia sistemática sobre a igreja. O que ele acaba de descrever aqui, o que Paulo fala aqui sobre essa questão da igreja, é exatamente o que eu estou apresentando aqui para vocês como ideia de corpo. O que o Paulo descreve depois, né? Também em Coríntios. Ou seja, a lógica de que numa relação de corpo, os dons, as funções são diferentes, mas são igualmente importantes. E aqui a lógica é
esses dons que são dados pelo Senhor são dons igualmente válidos e distribuídos segundo a sua vontade para benefício da comunidade, de todo o corpo. Então o corpo ele exerce para si mesmo um processo de autoconhecimento, de autocrescimento, de autoedificação, até que todos cheguemos à maturidade, ou seja, à plena identificação com Jesus de Nazaré. Então esse é o nosso objetivo como igreja. Sermos um espaço de mútuo crescimento, um espaço de mútua ajuda, de mútuo auxílio, para que a gente possa, juntos, alcançar essa identificação plena com Jesus, que é justamente o processo da nossa humanização. Então a igreja é lugar de humanizar-se, o lugar de humanização em relação. Terceira questão desse texto que lemos em Atos, a igreja caminha no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ela caminha se indicando mais uma vez a perspectiva de uma abertura ao mundo, né? Porque o caminho não está pronto, o caminho se faz ao caminhar, como nós falamos aqui no domingo passado. Então a lógica é, o caminho está diante de nós. E como é que a gente vai caminhar por esse caminho? Nós vamos caminhar por esse caminho no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Ou seja, há critérios para a nossa caminhada. Há critérios para o nosso agir como igreja. Nós não somos chamados a fazer qualquer coisa, e nem de qualquer maneira. Nós somos chamados a reproduzir o caráter de Jesus. E parece que eu estou tocando aqui na mesma tecla, e é exatamente isso que eu estou fazendo. Porque o que eu estou falando é, nós somos igreja se reproduzimos na nossa lógica, na nossa vida diária, cotidiana, Jesus de Nazaré. Porque ao fazermos isso, nós estamos concretizando a nossa vocação, que é sermos humanos. Nas nossas relações sociais, nas nossas relações institucionais, nas nossas relações com o mundo, com Deus, com o outro, conosco. De tal maneira que quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais humanos nós nos tornamos. Quanto mais espirituais nós somos, segundo a lógica do Evangelho, mais humanos nós nos tornamos nessas relações. Isso é a marca de uma igreja. Uma igreja, então, que promove a desumanização do outro, não é igreja ligada a Jesus. Uma igreja que promove discursos que colocam as mulheres abaixo dos homens por alguma razão, não é uma igreja de Jesus. Uma igreja que promove discursos racistas não é uma igreja de Jesus. E é óbvio que eu estou dizendo aqui, mas é preciso que a gente reconheça que nem sempre, como igreja, a gente tem conseguido reproduzir o caráter de Jesus, que nos leva a essa humanização plena em relação ao outro. Portanto, fica aqui mais uma vez esse indício, essa indicação. Se nós desejamos ser igreja conforme Jesus anuncia, conforme a proposta do Evangelho, então nós precisamos desenvolvermos essa prática de caminhar no temor do Senhor e no consolo do seu Espírito. Ou seja, caminhar segundo o próprio Deus orienta e tendo para nós esse consolo que vem do Espírito de Deus que caminha conosco e que habita em nós. Isso é interessante percebermos nesse texto. E aí tudo isso, uma igreja que caminha em paz, que tem paz, que é pacificadora, uma igreja que se edifica, ou seja, não é um espaço de competição mútua, mas sim de auxílio mútuo, de ajuda constante, uma igreja que caminha no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, o resultado disso é uma igreja que cresce. E cresce não porque desenvolve projetos ou planos de crescimento, porque adota algum sistema de crescimento de igreja que algum pastor desenvolveu em algum lugar. Não. Talvez tenha a sua importância, mas não é esse o caminho. Cresce por uma única razão. Ao fazer tudo isso, ao ser uma igreja pacificadora, ao ser uma igreja que se autoedifica, a ser uma igreja que caminha no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, nós estamos falando de uma igreja sadia. E uma igreja que é saudável, cresce. Porque um organismo saudável cresce naturalmente. E esse é o ponto aqui. A igreja cresce em número, por quê? Porque não é um crescimento que vem
como fruto, como resultado de N propostas de missão ou propostas de crescimento de igreja. Não tem nada disso. A igreja cresce em número aqui, e esse número não é apenas em quantidade, mas também em qualidade de relação com Deus. A igreja cresce porque ela consegue ser, de fato, igreja de Jesus. Ela tem consigo a marca da paz do Evangelho, ela tem consigo a marca da autoedificação, do cuidado mútuo que deve haver numa comunidade de fé. Ela tem consigo espaço para caminhar, ou seja, para avançar, sair do seu espaço interiorizado, apenas dentro das quatro paredes da igreja, e olhar para fora de si mesma, para além de si mesma, e caminhar nessa direção, e fazer isso no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Quando isso se é praticado numa igreja, nós temos uma igreja que cresce. Essa é a nossa vocação, sermos uma igreja sadia. E uma igreja sadia é, como eu disse antes, uma igreja humana, plenamente humana, tão humana que está imitando o procedimento do ser humano Jesus, ser humano perfeito. Essa é a nossa vocação. E que Deus nos ajude nesse processo, que Deus nos encaminhe nesse processo, nos dê força nesse processo, para que a gente possa viver uma igreja que de fato seja saudável para a glória do seu nome. Deus te abençoe em nome de Jesus.